Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero cumprimentar você que me ouve nesse dia, que me assiste através dessa rede de internet, rede social chamada YouTube. E quero desejar que nesse dia as bênçãos do Altíssimo se derramem sobre a sua vida e que Deus esteja com você e que Ele lhe ajude. Que quem fala é o pastor Silvio César, todos os dias a 1h da tarde e às 7 da noite eu coloco um vídeo novo, estreio aqui um vídeo novo falando sobre a fé. Hoje gostaria de fazer um paralelo daquilo que me vier entre Saul e Davi. Gostaria de falar hoje um assunto muito sério, muito interessante. Acredito que importante demais para todos nós. Então gostaria de me basear na vida desses dois grandes homens. O primeiro foi o rei escolhido pelo povo. Todos conhecem, né? A maioria conhece. Sabe a história que um belo dia o povo, olhando os demais povos, chegou até o profeta Samuel e já veio com a decisão tomada. E disse ao profeta Samuel, o povo de Israel, que queria um rei, assim como os outros povos. E apesar de Deus, quando o profeta Samuel levou ao conhecimento do Senhor, apesar de Deus ter dito a Samuel que ele era o rei do povo e que não seria bom para o povo ter um rei além dele sobre eles, não adiantou. O povo, mesmo assim, insistiu. E então Deus, olhando e vendo que o coração do povo estava totalmente voltado para aquele assunto e já tinham decidido e era aquilo que queriam, Deus então mandou Samuel ungir a Saul como rei de Israel. Depois que Deus permitiu e deu ordem a Samuel para ungir Saul como rei, o povo passou por muitos obstáculos, muitos problemas, muitas dificuldades, ao ponto de passar a humilhação do povo filisteu, diariamente humilhar o povo de Israel. Como todos conhecem a história do gigante Golias. E o povo então veio a chorar. Passou a chorar, passou a sofrer, passou a penar. E a gente lendo a história, muitas vezes antes de ter as experiências que já tive na minha vida, muitas vezes eu pensava, por que Deus permitiu tudo isso, né? Muitas vezes lendo a história eu pensei comigo, o porquê de Deus ter permitido tudo aquilo. Mas hoje
tendo a visão que a gente tem das coisas, porque uma coisa é a visão que a gente tem estando dentro do problema, outra coisa é a gente tendo a visão estando de fora do problema, né? Da situação. Então hoje, estando de fora da situação daquela época, a gente pode fazer um paralelo e tomar lições valiosíssimas para a nossa vida. Porque muitas vezes não é Deus que está fazendo, ou que está permitindo, ou que está querendo que a pessoa passe pela situação que ela está passando. Porque Deus, a ideia de ungir um rei sobre o povo de Israel não partiu de Deus. A ideia de ter alguém sobre o povo de Israel não veio de Deus, veio do povo. O povo olhando o mundo, né? Olhando a situação do mundo e vendo o que acontecia com os outros povos, o povo quis um rei sobre si. E Deus avisou. Deus avisou todos os possíveis problemas que o povo teria. E depois, certamente, vendo o sofrimento do povo, e certamente muitas pessoas clamando, pedindo misericórdia, porque Saul era segundo o coração do povo, né? A gente pode hoje olhar, né, para a história e ter uma visão bem clara de como acontecem as coisas nas nossas vidas. Porque depois que o povo padeceu, depois que o povo sofreu, depois que o povo já estava cansado, porque a mão de Saul era pesada sobre o povo, e Deus já não era mais com Saul, né? Aí o povo certamente se humilhou, clamou a Deus, e então Deus enviou Samuel a ungir um rei segundo o seu coração. Mas não foi fácil para o povo se libertar do reinado e da mão pesada de Saul. E hoje em dia, a gente olhando para as nossas situações que passamos, para os problemas que nós atravessamos nos nossos tempos, no nosso tempo, se a gente olhar bem para isso, a gente vai ver. A gente vai ver que acontece até hoje a mesma coisa. Hoje, por exemplo, nós brasileiros oramos e clamamos e pedimos a Deus que nos livre. Na verdade, acontece a mesma coisa hoje, só que um pouco pior ainda. Mas eu pergunto, não foi o próprio povo brasileiro que conduziu a peste que aí está? O próprio povo escolheu essa peste aí. Porque se o povo não tivesse escolhido anteriormente no passado, por mais que tenha acontecido fraudes e etc, etc, nós não teríamos essa situação aí hoje. Então é claro que a gente pode recorrer a Deus, deve recorrer a Deus, mas uma coisa que talvez seja o que esteja faltando a nós brasileiros é reconhecermos os nossos erros, as nossas escolhas no passado que não foram boas. Eu digo nossas, mas é porque a gente está tudo junto, a gente escolhe errado. Uns escolhem de um jeito, outros escolhem de outro jeito, mas estamos todos juntos, né? Na realidade, nós todos somos culpados, porque a gente não olha a fundo.
nessa minha trajetória, eu acompanhei muitas pessoas, por exemplo, jovens vêm falar comigo e dizer: pastor, ora, porque eu amo fulano, mas o fulano não me dá atenção. Quer dizer, a pessoa já vinha com a decisão tomada. E eu já presenciei muitas jovens que se deram mal nos seus casamentos, nas suas escolhas. E isso é só uma delas. Uma delas. Famílias que vinham e diziam: pastor, ora, porque nós tomamos a decisão de ir para tal lugar. E mesmo eu dizendo: olha, se eu fosse vocês, não iria, não tomaria essa decisão, voltava atrás. Ainda assim as pessoas iam, quebravam a cara, e aí choravam, clamavam, me ligavam e pediam: pelo amor de Deus, pastor, ora, para que a gente saia dessa situação. Eu até orava, porque eu não tenho um coração de pedra, mas eu sabia que a pessoa tinha entrado naquele problema. E o que ela estava colhendo era o que ela mesma escolheu colher. Então, olhando para esta passagem e fazendo um paralelo, a gente pode observar que depois que, com muita luta, com muita guerra, porque Davi foi ungido como rei, mas Deus não foi lá e matou Saul e colocou ele na cadeira. Porque o povo tinha se enfiado naquele problema, o povo tinha que sair. E Deus, olhando do céu, achou só Davi capaz de te arrancar o povo daquela enrascada. Porque Deus tinha mandado Samuel ungir Saul, Deus não podia simplesmente ir lá e mandar Samuel matar Saul ou desungir Saul. Isso que as pessoas não entendem. Quantas pessoas que escolhem o pastor errado, escolhem a orientação errada. Por exemplo, eu, durante todo o tempo que pastoreava, sempre vivi uma vida privada financeiramente. Por quê? Porque enquanto a pessoa vinha, ia no determinado pastor lá, digamos, um exemplo, só vou citar um exemplo aqui, não vou dar nome nem nada, então não há nenhum problema. Mas digamos, enquanto a mulher ia falar com o pastor fulano de tal lá, e dizia: pastor, eu adulterei, traí meu marido, e agora o que eu faço? O pastor dizia: vamos orar aqui. Você se arrepende? Me arrependo. Então nós vamos orar aqui e vamos pedir perdão para Deus e tá tudo certo. Não conte não pro seu marido, porque senão você vai estragar o seu casamento. Se a mesma mulher viesse, falar comigo, eu ia dizer: olha, você, infelizmente, você pecou contra o seu marido, agora você tem que confessar a ele. Então, automaticamente, aquela pessoa, ela cansou de acontecer isso, de pessoas que já tinham ido, falado com determinados pastores, depois vinham falar comigo. Quer dizer, o pastor orou, ela deu uma oferta, ela fez um sacrifício, mas o pecado continuou nela, porque senão ela não teria vindo falar comigo. E algumas até diziam: mas eu falei com o pastor fulano, ele orou por mim, ele pediu perdão. Aí eu dizia: não, mas não funciona assim. Aí eu sempre usei esse mesmo exemplo, eu dizia: se eu der um tapa no seu rosto e depois for pedir perdão para a sua mãe, tá certo?
Você está com raiva de mim, você quer me matar, porque eu lhe dei um tapa no rosto. Aí eu não venho pedir perdão para você. Mas eu vou lá e peço perdão para sua mãe, tá certo? Ela dizia, não, o senhor tem que vir pedir perdão para mim. E eu dizia para as pessoas, então, você tem que pedir perdão para a pessoa que você traiu, para a pessoa que você pecou, né? A própria Bíblia diz, se a pessoa for levar a oferta no altar e lá se lembrar, né, a caminho do altar se lembrar que pecou contra o seu irmão, não é digno nem de dar oferta. Primeiro tem que ir lá reconciliar-se com seu irmão, para depois dar a oferta. Então as pessoas, elas seguem a orientação errada, a orientação que é mais aprazível. Elas até pagam. Se eu fosse um Zé Mané, porque eu considero pastores que agem assim Zé Mané, porque estão trocando dinheiro por ouro, né? Estão trocando papel por ouro, porque a salvação da alma é mais do que ouro, é mais do que prata, é mais do que tudo. Então eu nunca troquei a minha salvação por papel, que o papel acaba, né? Acaba. Agora, a minha salvação é eterna. Então eu considero pastores que fazem assim, que agem assim, e que tomam sobre si condenação fazendo isso, Zé Mané, otários, pensam que são espertos. Eu sei que eu tenho ex-colegas que, se viesse hoje aqui onde eu moro, iriam dizer, o cara decaiu. Meu Deus, que situação que o cara se encontra. Mas eu dobro os meus joelhos e falo com Deus e Ele me responde. O que mais que eu quero? Eu tenho a minha consciência tranquila. Deus fala comigo até hoje. Eu estou com 54 anos. Desde criança eu falo com Deus e Deus fala comigo. O que mais que eu quero? Entende? Então a gente fazendo um paralelo entre essas duas situações, porque o povo estava lá sendo humilhado. Todos os dias, determinada hora, o gigante Golias se levantava e gritava e dizia, em outras palavras, tem homem aí? Ou vocês estão todos covardes, não tem ninguém capaz de me enfrentar? E o povo aguentava aquilo ali, aquela humilhação todo dia. Entende? Então, muitas vezes, a situação que nós estamos, a humilhação que estamos passando, a luta que estamos, o fel amargo que estamos bebendo, nós mesmos é que nos colocamos. É nós mesmos que nos colocamos. Quantas vezes pastores vinham falar comigo e queriam fazer a mesma coisa. Não, ora por mim. Aconteceu isso e aquilo. Mas eu não posso falar para minha esposa que se eu falar vai terminar meu ministério, vai acabar meu casamento. Então, muitas vezes a gente quer atorar um pedaço da cruz, quer pegar o caminho mais curto, e a gente não quer colher aquilo que a gente escolheu. Eu paguei um preço na minha vida toda. Sempre paguei um preço. Mas não me arrependo. Não me arrependo. A única coisa que até hoje eu me entristeço é porque a minha família teve que passar comigo por todas as situações que eu passei, por todas as escolhas que eu fiz, mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Se eu tivesse que fazer, faria tudo de novo. Claro, com mais sabedoria. Seria mais longânimo. Seria mais compassivo. Teria mais sabedoria, mais paciência para aconselhar as pessoas, para tentar salvá-las. Mas
infelizmente, esta é a situação da humanidade. Esta é a situação. A pessoa ela vem falar comigo e eu digo o que é correto para ela fazer, ela vai em outro. Aí o outro é pilantra, está interessado na oferta, eles dão um jeitinho de arrancar dinheiro da pessoa e isso é o que importa para eles. E eles dão a orientação que a pessoa quiser. É como os profetas, né? Não lembro agora o único profeta que ficou, que só falava aquilo que Deus mostrava mesmo, e os outros eram pagos e falavam aquilo que o rei quisesse, né? E é assim, a pessoa que é paga, a pessoa que trabalha por dinheiro. Então o povo de Israel provou amargo fel. E aí veio Davi, e Davi não tinha exército, e eu acredito que a maioria do povo, naquela época, ou uma grande parcela do povo, ficava ao lado de Saul. Por quê? Porque Saul tinha o reinado, porque Saul tinha os exércitos à sua disposição, as autoridades, né? E Davi não tinha nada, Davi ficou sozinho, fugindo. Davi teve que até se refugiar no meio dos próprios filisteus, porque Saul, quando soube de tudo, queria matá-lo. E nós estamos hoje, continuamos hoje, não é só nós, todas as nações continuam vivenciando e vivendo e tendo os mesmos problemas por causa das escolhas erradas. Por causa das escolhas erradas. Por ir pela aparência. Quando Deus ungiu Saul, Deus ungiu segundo o coração do povo, pela aparência. O que Deus fez? Ele diz que Saul, quando estava no meio de uma multidão, ele se sobressaía a todos. Era grande, era forte, era formoso. E isso é o que interessa para o ser humano. O ser humano, ele escolhe pela aparência. Já quando Deus decidiu melhorar um pouquinho a vida do povo, aí ele que escolheu o rei, então ele não escolheu pela aparência. Quando ele mandou Samuel ir lá na casa de Davi para ungí-lo como rei, passou um, passou outro, Samuel achou que era um, que era outro, mas Deus disse, não, Samuel, não é nem esse, nem aquele, porque eu não olho, eu não escolho segundo a aparência. Então muitas pessoas estão sofrendo, vão continuar sofrendo por causa da aparência. Por exemplo, eu já estou achando, né, já estou me convencendo, até porque Deus vai falando com a gente, eu vou ter que fazer um estúdio, eu vou ter que melhorar. Por quê? Porque as pessoas, elas querem uma coisa que aparente, né? Que tem aparência. Então não adianta botar bandeirinha aqui atrás, não adianta botar cortininha ali. As pessoas querem uma coisa, um cenário. As pessoas não querem galo cantando, as pessoas não querem cachorro latindo, porque elas querem uma coisa aparente. Então, como a Bíblia diz, fiz-me de tolo para ganhar os tolos, sábio para ganhar os sábios, é o que eu vou ter que fazer. Assim que eu puder, eu vou ter que fazer um estúdiozinho, vou ter que fazer o que eu não faço nem para mim. Por quê? Porque eu tenho que me fazer de tolo para ganhar os tolos. Porque as pessoas escolhem segundo a aparência. Quantas vezes na igreja eu ficava olhando? Porque a gente, que é pastor, a gente fica conhecendo tudo, fica sabendo de tudo, né? E quantas moças escolheram o rapaz bonito, e eu sabia que o rapaz que não era tão bonito seria o mais indicado. E casaram-se, e sofreram, e penaram. E até hoje acontece. Ainda outro dia a gente
a gente conheceu a história ali, eu e minha esposa estávamos olhando aqui um vídeo do Chico Abelha, parece que era, Chico Abelha, né, amor? Daquele casal que a mulher casou depois de velha, foi reencontrar o primeiro namorado, lembra? E as pessoas casam, né? E nesse caso, eu não recordo muito bem da história, mas ela sofreu, padeceu, casou-se com outra pessoa, e depois do final, já quando, né, já tinha sofrido, aí reencontrou o primeiro, né, e aí está sendo feliz com o primeiro namorado. E eu já vi isso muitas vezes. Pessoas que escolhem errado, pessoas que andam pelo caminho mais fácil e depois acabam sofrendo, penando, padecendo, desgraçando a sua vida. Por quê? Porque não vão pelo correto. Então, esta passagem, né, esse paralelo que a gente pode fazer, até outro dia a gente pode se aprofundar mais sobre. É uma pena, gente, porque eu não tenho câmera, né? Teria que ter uma câmera de filmagem mesmo, para ela filmar mais tempo, né? E aqui para mim fica difícil porque para editar o vídeo tem que ter uma internet boa também. Então, mas seria bom que tivéssemos tempo, porque aqui eu fico cortando, fico sendo rápido, né, até perco o raciocínio aqui, porque eu sei que em 30 minutos eu vou ter que desligar, vou ter que acabar o vídeo, né? Mas já quero aqui agradecer mais uma pessoa que me enviou uma oferta de R$100. Eu estou dizendo os valores, gente, para a pessoa saber que foi ela e que entrou, né? Algumas me mandam comprovante e me perguntam se entrou, né? Mas eu fico já falando aqui, né? Hoje é 30, então uma pessoa me enviou, hoje não, ontem, né? Porque o vídeo sempre vai um dia depois. Todo vídeo que vocês assistem aqui é gravado, apesar da estreia ali parecer que é ao vivo, não é, gente, é gravado. Então, quero agradecer a pessoa que no dia 30 me enviou uma oferta de R$100. Está sendo maravilhoso para mim, eu estou mais tranquilo agora, porque quando eu sou assim, não sei se todo mundo é assim, mas quando eu fico meio que desconfiado que não vou conseguir pagar minhas contas no mês seguinte, eu já não consigo dormir, não consigo ficar bem, então eu já estou fazendo os vídeos mais tranquilo. Quero agradecer de todo o meu coração as pessoas que Deus tem tocado sobre o coração delas e elas têm me ajudado financeiramente. Pode ter certeza que essa oferta foi feita diante de Deus, que está registrada no grande memorial de Deus, né? E eu jamais vou pegar dinheiro de oferta ou de dízimo para gastar com aquilo que é ilícito. Então, Deus vai te recompensar com certeza. Essa oferta não está sendo um sacrifício de tolo, porque a gente vai usar enquanto for pouca para a nossa sobrevivência. E se um dia, né, der, eu tenho muitos projetos mesmo, até a reabertura da igreja. Estou pensando nisso, porque até hoje não apareceu negócio nenhum, né? Se eu não conseguir vender lá, eu estou pensando na reabertura da igreja e muitas outras coisas que eu pretendo fazer. Então, eu quero agradecer de todo o meu coração essa pessoa que enviou uma oferta hoje, dia 30, né? Que esse vídeo vai amanhã. Eu faço meu vídeo sempre à noite, gente, porque daí não tem barulho, é menos o barulho, mas vai acontecer um latido de cachorro. E de dia, vocês sabem, né? É um barulho daqui, um barulho dali, alguém liga alguma coisa, então não dá, né? Eu não tenho nenhum estúdio por enquanto, mas já estou pensando nisso. Se Deus quiser, eu vou acabar fazendo um estúdiozinho, nem pode ser uma coisa bem pequenininha, só para mim gravar meus vídeos. E quando der fazer as lives, né? Então quero agradecer de todo o meu coração, que Deus te abençoe, que Deus te recompense e saiba que todos os dias, 1h da tarde e às 7 da noite, amém. Hoje eu achei que não ia poder fazer os vídeos, né? Porque tinha uma música aqui no vizinho e aí não ia dar para fazer. Mas graças a Deus, agora já é madrugada, eu estou fazendo o vídeo
e já posto ali para vocês terem um vídeo todos os dias. Tá bom, gente? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e até mais, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.